Olá, hoje o papo é sobre essa digitalização toda, né? Ferramentas como o DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista, e o Portal do Empregador estão cada vez mais no dia a dia das empresas. E a nossa análise aqui vai buscar entender quem é que responde por manter isso em dia e, principalmente, quais são os riscos, que podem ser bem sérios, de não acompanhar essas plataformas de perto. A gente mergulhou nos materiais para entender isso. Qual a missão, sacar quem responde e o que acontece se houver negligência. Ok, vamos lá, vamos desmembrar isso então. Para começar, quem é o responsável legal pelo DET e pelo portal? O material é claro, é o empregador, o dono da bola, digamos assim. Mas aí vem a prática, né? Quem de fato opera essas ferramentas? Geralmente é o pessoal do DP, o RH, às vezes a contabilidade terceirizada. E olha, é fundamental ter uma autorização formal para essa delegação, viu? Exatamente. A gente chega num ponto nevrálgico que o material ressalta bastante. Delegar a tarefa, tipo, passar para alguém fazer, não significa transferir a responsabilidade legal, sabe? Essa responsabilidade continua sendo, olha, integralmente do empregador perante a lei. E essa diferença entre quem faz e quem responde. Aí que mora o perigo, né? Vamos falar desses riscos, então. Porque o que é fascinante aqui é a seriedade das consequências de não monitorar. Um risco enorme. Perder prazos legais. Coisa crucial. Imagina só, chega uma notificação de inspeção, um auto de infração ou até uma intimação judicial. E a pessoa nem vê. Exato. E aí entra um conceito-chave do DET, que é a tal da fé pública. Na prática, isso quer dizer que a lei meio que presume que a empresa foi notificada depois de um certo prazo. Mesmo que, tipo assim, ninguém tenha aberto a mensagem. É uma presunção forte, com efeito imediato. Nossa, então, mesmo sem ler, a comunicação é considerada entregue, isso por si só já é um alerta, hein? Gigante, sem dúvida. E como consequência direta disso, vem o risco das multas, né? Penalidades administrativas que podem ser aplicadas direto pelo sistema se não houver resposta. E tem mais, a capacidade de defesa da empresa fica totalmente comprometida. Se a empresa não acompanha o DET, como é que ela vai apresentar documento, contestar um auto de infração no prazo certo? Entendi. Perde a chance de se defender. Perde totalmente. Ok? Perder prazo, multa automática, já parece bem sério. Mas, pelo que eu li no material, o estrago pode ser ainda maior, né? Quais são os efeitos mais amplos dessa negligência? Os encargos fiscais, previdenciários, é uma bola de neve e não dá para esquecer o impacto na reputação da empresa, ser vista como negligente pelos órgãos de fiscalização. E isso arranha a imagem, né? Pode até, em casos como licitações públicas, impedir a empresa de participar. Complicado. E imagino que internamente, para o pessoal que opera isso, tipo DP, a pressão deve ser enorme, não? Com certeza. Isso levanta uma questão super importante da dinâmica interna. Se é o DP que opera e falha nesse monitoramento, o que acontece? Bom, causa um efeito dominó. Erros em admissão, demissão, cálculo de benefícios, afeta a conformidade geral, impacta entregas que são essenciais, tipo E-Social, CAGED, GFIP, RAIS, sabe? Tudo interligado. Faz sentido. E o pessoal do DP? Pois é, tem um risco profissional para a equipe, desde advertências internas até, em casos mais extremos, ações de responsabilidade civil. E claro, né, a sobrecarga, o estresse, ter que refazer trabalho, apagar incêndio por causa de urgências que podiam ter sido evitadas. Muito estresse desnecessário. Bom, diante desse cenário todo, imagino que o material dê algumas dicas práticas, né? Como as empresas podem, digamos, se proteger um pouco mais. Sim, as recomendações são bem diretas. Primeiro, é fundamental estabelecer rotinas de verificação. Conferir o DET, o portal, periodicamente. Talvez diário, semanal, depende do volume da empresa. Segundo, criar procedimentos internos bem claros. Quem é o responsável principal, quem cobre as férias, ter checklists, protocolos, o que fazer quando chega a cada tipo de notificação. Organização interna, basicamente. Isso. E terceiro, como a gente já falou, formalizar essa delegação da gestão. Seja para o DP interno ou para a contabilidade. Um documento, sabe? Um memorando, uma política interna para garantir que a diretoria sabe e concorda. Entendi. Então, formalizar ajuda a organizar e cobrar internamente, mas
não tira a responsabilidade final da empresa perante a lei, né? A multa ainda vai para o CNPJ. Exatamente esse o ponto. Em resumo, a operação pode ser delegada sim. Muitas vezes até deve ser. Mas a responsabilidade legal, essa é intransferível. Não acompanhar o DET e o portal não é só um deslize administrativo, sabe? Tem consequências financeiras, legais, de reputação e operacionais que podem ser, assim, muito severas. São canais oficiais com validade jurídica total. Perfeito. Olha, fica então a reflexão final aqui para quem nos ouve, pensando em toda essa complexidade, na velocidade que o digital impõe. Como será que essa exigência de monitoramento constante está, na prática, redesenhando as coisas? Não só a gestão de riscos, mas a própria colaboração, as responsabilidades do dia a dia entre diretoria, departamento pessoal, contabilidade, como essa dinâmica está mudando. É algo para a gente pensar, né?